Isso, meu irmão. Você vai dormir meia-noite, amanhã você vai trabalhar e vai conquistar suas coisas materiais, porque aqui estava a sua oportunidade para te dar essa força para você conquistar as suas coisas materiais amanhã, no dia da manhã. E às vezes a gente desperdiça isso aí. Às vezes a gente, eu quero assistir uma partida de futebol, não vou lá hoje no Vale, lá hoje na Doutrina, não vou lá hoje. Já tive lá domingo atrasado, eu ir lá hoje de novo? Não, pelo menos um dia. Às vezes, meu irmão, aquele dia era o dia de você completar suas oportunidades com determinada situação que você ia conquistar materialmente no decorrer da semana. E você desperdiçou, não foi por causa de uma partida de futebol. A turma que estava na partida de futebol, está lá tudo numa boa. E você, às vezes o seu caminho era por aqui, para você conquistar a tua oportunidade, às vezes até materialmente, no decorrer da sua semana de trabalho. Mas você não veio, por causa de uma partida de futebol, tá? Isso está certo? Isso não está certo, isso está errado. Nós somos espíritas que trabalhamos fazendo bem, fazendo a caridade e não olhando a quem. Então, como nós somos dessa qualidade, nós temos que evoluir, nós temos que ter compromisso de arcar com a nossa responsabilidade com a doutrina, tá? Por quê? Porque naquele dia que eu não vim prestar o meu trabalho doutrinário, junto com a espiritualidade de luz, o que aconteceu? Aqui tinha pacientes que já estava marcado para minha entidade atender junto comigo, mas eu não vim, vocês podem crer, a entidade fez a parte dela, ela estava aqui esperando, eu é que não compareci. Então eu deixei de atender aqueles que estavam para mim, outro atendeu, eles não ficaram sem atender, outros atenderam. Então o outro que atendeu ganhou por mim e eu perdi a oportunidade. E a minha espiritualidade que estava aqui me aguardando para atender aqueles pacientes que estavam aqui na fila e eu não compareci. Isso é grave. Isso perante a Deus, primeiramente, é gravíssimo. E perante ao mundo espiritual, também é considerado como uma falha grave. Por quê? Porque nós somos formados como médium do amanhecer, sabendo da nossa responsabilidade. E nós fomos todos orientados o que nós tínhamos que fazer, o que nós precisávamos de fazer e qual era o nosso compromisso. E às vezes nós deixamos de cumprir o nosso compromisso. Então isso não é bom. Esse motivo é o que leva muitos do Vale do Amanhecer, eu digo do Vale do Amanhecer aqui, porque é o que é a nossa doutrina, então eu tenho que falar sobre o Vale do Amanhecer. Do Vale do Amanhecer a sair da doutrina. Isso é que leva a sair. É um pulinho para sair. Aí, meu irmão, volta naquilo que eu estava dizendo para vocês aí atrás. É a janelinha que abriu. A janelinha. Abriu uma janelinha. Nós estamos vigiados pelo mundo contrário, que já é contra nós fazer a caridade. O mundo que cobra. Eu ainda abri uma janelinha, ele entrou naquela janelinha. Na entrada que ele entrou naquela janelinha, ele vai começar a me atingir. Daí uns dias, eu vou abrir a porta. Quando eu abri a porta, ele trouxe o restante dele, invadiu a casa. Aí acabou, meu irmão. É o fim do vale para mim. É o final. Eu já não fico mais na doutrina. Infelizmente, é assim que funciona. Muitos que passaram por aqui e que passam em outros templos, é assim que acontece. É assim. É uma coisinha pequena. Para ele acha que é pequena. Eu fui domingo atrasado, fui domingo passado, já fui no meio da semana, já não sai mais lá daquele vale. Hoje eu vou assistir minha partida de futebol. Não, hoje eu vou conversar com meus amigos, à noite e tal. Hoje eu vou conversar. Às vezes, meu irmão, você acha que aquilo ali era simplesinho. Não, negativo, cadê o nosso compromisso? Amigo, partida de futebol tem outro dia, tem outra hora. Ou esse tipo, tem coisas que nós vamos fazer, tem outra hora. E também, nós já sabia que para nós, às vezes, ter a nossa vida numa condições razoável, espiritualmente e materialmente, nós temos que, às vezes, abrir mão de muitas coisas. Nós temos que abrir mão de algumas coisas. Às vezes, para mim ter uma conquista, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Você entendeu? Eu tenho que abrir mão. Então a gente já sabia disso. Que às vezes a gente tem que deixar alguma coisinha que ela é praticamente insignificante
para a gente ir lá cumprir o compromisso da gente. Que ali naquele cumprimento do compromisso, a significância é muito maior junto com a espiritualidade, tá? É muito maior. Agora, salvo se for uma questão de doença, aí a espiritualidade vai entender muito bem. Se for uma questão que de repente tem um familiar que vocês já não encontram ele mora num lugar longe, muito distante, e vocês não se vê há anos, vocês já não se vê, e de repente ele chegou lá, bem na hora de você sair do vale, a espiritualidade vai entender isso, entendeu? Porque aí também seria até uma falta de respeito, você deixar aquele ente querido que faz anos que vocês não se vê, mora longe um do outro, muito longe, em outros lugares, e você sair, não. Aí a espiritualidade vai entender isso tudo muito bem. Ela vai entender que não vai haver falha da sua parte, entendeu? Mas quando nós deixamos de cumprir o nosso compromisso com a doutrina naquele dia do trabalho, por causa de pequenas coisinhas, que não há tanta necessidade de você ter ficado lá para cumprir aquele tipo de coisinha que aquilo podia fazer outra hora, entendeu? Aí é falha, tá? Então o que acontece? Nós, dentro da doutrina do amanhecer, é trabalho e evolução, porque para evoluir, nós temos que trabalhar. Até para nós evoluir materialmente, nós não temos que trabalhar? Nós temos que trabalhar e muito. Então, na doutrina também, dentro da parte espiritual nossa, nós também temos que trabalhar para nós evoluir. E a espiritualidade não coloca nós aqui de graça, só que para estar aqui por estar. Não. A espiritualidade coloca nós aqui com propósito. Todos nós aqui tem propósito. Não adianta. Ah, mas aquele que entrou ali na doutrina, ou aquele que está aí na doutrina, nossa senhora, aí começa a criticar. Ele é assim, que propósito tem? Negativo, gente. Não adianta nós querer criticar, que ele também, Deus tem propósito com ele, a espiritualidade tem propósito com ele. Tem propósito sim, todos aqui têm propósito. Do mais simples ao mais evoluído, todos têm propósito, todos. A espiritualidade tem um propósito com ele, Deus tem um propósito com ele, cada um dentro das suas condições, tá? Então é isso que nós temos que ver. E nós, cumprindo o nosso propósito, determinado por Deus, o que vai acontecer? Nós só vamos crescer, só vamos evoluir e crescer como uma rama selvagem cresce aí na mata, você entendeu? Então é assim que funciona. Não adianta, às vezes, nós querer enveredar por outros caminhos. Não vai funcionar. Por isso que o sistema espiritualista, ele é muito sério. Ele é muito sério. É aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Nós vamos trabalhar e vamos estar lidando com o mundo dos invisíveis. Nós vamos estar lidando com o mundo dos invisíveis, tá? Ali naquele mundo dos invisíveis, está o mundo dos invisíveis do bem, que às vezes muitas horas qual nós trabalhamos diretamente, e ali às vezes em alguns momentos vai chegar o mundo dos invisíveis do mal, tá? E nós vamos ter que saber lidar muito bem com todos eles, com o que nós trabalhamos, que é os que nos rege, que é o mundo dos invisíveis do bem, e também com aquele mundo dos invisíveis que é do lado contrário, que faz a maldade para os demais, para as pessoas. Nós vamos ter que saber lidar com eles também muito bem também. Não é porque eles são assim que nós vamos ter que chegar e chutar, esculhambar, tocar daqui negativo. Nós estamos aqui para quê? Para receber esses irmãos menos esclarecidos, doutrinar eles, dar uma boa doutrinação para eles, né? Com sabedoria, né? Uma boa informação sábia para eles, dar o nosso ectoplasma para eles sentir que aqui só faz o bem, só faz a caridade, aqui faz bem para ele. E com isso, nós demonstrando tudo isso, nós demonstramos também o nosso amor. Isso nós temos que fazer com o nosso amor, que esse amor que nós demonstrar para eles, ele vai sentir completamente diferente, ele começa até a se curar, ele tira aquela imagem que ele tinha de nós, achando que nós às vezes agimos igual a eles, e aí nós começamos a derrubar ele, desmontar ele, de uma maneira que a gente fala, né, assim, desmontar. Então nós vamos desmontando aquele espírito, e aquele espírito poderá aceitar, até ser conduzido para o mundo espiritual do bem, que é o mundo espiritual de Deus, para lá ele ser evoluído e ter a sua evolução, e lá amanhã ou depois está fazendo a caridade, como nós aqui, as nossas entidades estão fazendo. Então isso cabe a nós, a nossa função é essa,
Então nós temos que saber lidar com um e com o outro, sempre respeitando o do bem e o do mal, sempre dando amor, o do bem e pro do mal, porque se for ver, muita gente só quer o bom, só quer o bonito, né? Isso não é o jeito do ser humano? O ser humano só gostar do bom e do bonito, né? E o feio e o ruim? Ninguém gosta? Ninguém vai querer gostar dele? Ninguém vai ter amor por ele? Não, tem como sim nós ter amor por ele, tem como às vezes nós gostar dele, trazê-lo para perto de nós, e nós ter uma boa doutrina com ele, mostrar aquele nosso amor para ele, saber conversar com ele, dar o nosso ectoplasma para ele, e a partir daí ele vai ficar convencido que realmente nós estamos ali só para o bem, e nós faz bem até para ele, é onde ele pode deixar de seguir aquele mundo dele do mal, da maldade, e passar, evoluir no mundo do bem, para fazer as coisas boas, as coisas do bem, você entendeu? Junto a Deus, junto com a espiritualidade de luz. Então isso é a nossa missão, nós estamos aqui para doutrinar, nós estamos aqui para receber todos e encaminhar, nós temos que encaminhar, principalmente os espíritos do mal, porque o do bem já está encaminhado, o do bem já está com as suas evoluções, eles já estão do lado de Deus, já está no mundo de Deus, já está nos planos espirituais de Deus, já está aqui até trabalhando junto com nós, fazendo a caridade. Agora, e esses que não é do bem, que chega aqui, às vezes, que vem lá, acostumado a fazer a maldade para um e para outro, que o próprio encarnado usa para isso, nós vamos esculhambar ele aqui? Nós vamos tocar ele daqui? Não, por isso existe a figura do doutrinador, para fazer a doutrina, uma doutrina com palavras corretas, uma doutrina com muito amor, para mostrar aquele amor que sai de dentro do coração, tá? Com firmeza, né? Para aquele espírito sentir que realmente ali é uma coisa certa, é uma coisa que não tem enganação, é uma coisa que é cheia de amor, e com amor você vai convencer aquele espírito, e você vai encaminhar ele. Então isso é a nossa intenção maior dentro da doutrina do amanhecer, e o que a espiritualidade quer, tá? Nós temos que socorrer também aqueles irmãos que às vezes desencarnaram, coitados, e estão por aí perambulando, para lá e para cá, preso em algum lugar, preso nesse plano terreno, entendeu? Então a espiritualidade vai trazer aqui para nós vamos ter que saber receber eles com muito amor, doutrinar eles também, e encaminhar para os planos de evolução junto a Deus, para que ele possa evoluir e fazer o bem, fazer a caridade, amanhã ou depois, o dia que Deus achar que assim permita que ele faça, tá? Então, é assim que funciona a doutrina do amanhecer. A doutrina do amanhecer é isso, é doutrinar os espíritos menos esclarecidos, porque todos que estão nesse plano terreno aqui, perambulando para lá e para cá, são espíritos que ainda não estão tendo um total esclarecimento, porque se ele tivesse já um grande esclarecimento, ele já tinha encontrado os planos superiores, junto a Deus, da evolução junto a Deus. Então nós somos aqui o quê? Instrumento da espiritualidade, a espiritualidade junto com nós, traz esses irmãos, coloca na nossa mão, dá essa oportunidade para nós ganhar nossos bônus, e nós encaminhar esses espíritos, tá? Isso é doutrinador e aparar, tá? Doutrinador e aparar, porque o doutrinador doutrina, o aparar recebe esse espírito, está ali incorporado com esse espírito, o doutrinador está doutrinando, o espírito está ouvindo aquela doutrina do doutrinador, está recebendo o ectoplasma do aparar, recebendo também o ectoplasma do doutrinador, ali o espírito já se sente mais aliviado, que o nosso ectoplasma, ele vai dando mais alívio naquela dor do espírito, naquela agonia que às vezes chega aqui agoniado. Esse ectoplasma, ele é como se fosse um remédio para esse espírito, e ele vai sentir que é diferente, ele vai sentir que aqui é diferente, que aquilo foi tratado de uma forma diferente. Então ele pode até ser convencido por nós e aceitar o encaminhamento dele, tá? Isso é a filosofia principal da nossa doutrina do amanhecer. Nós fazendo isso, pessoal, vocês nem imaginam o tamanho da caridade que nós já estamos fazendo. Porque quando nós doutrinamos um espírito desse daí, pessoal, nós também, automaticamente, nós podemos já estar curando um espírito encarnado. Como? Porque aquele espírito que nós doutrinamos aqui, às vezes estava junto com o espírito encarnado, e acompanhando às vezes há tempo, acompanhando aquele espírito, prejudicando na saúde, prejudicando às vezes no negócio, em outras coisas, na parte amorosa, prejudicando de alguma maneira.
Quando nós doutrinamos ele aqui, encaminhamos ele, nós curamos aquele espírito, já aliviamos a dor dele, e já aliviamos também a dor daquele outro espírito encarnado, que às vezes estava sendo prejudicado por esse espírito. Vocês entenderam? Vocês viram a importância que tem a nossa doutrina? A diferença que tem? A maneira que funciona a ciência da nossa espiritualista, da nossa doutrina? Então é uma ciência espiritual muito aprofundada na nossa doutrina. Quando a espiritualidade fala assim, que eu já ouvi aí por diversas vezes, a espiritualidade fala, às vezes para o médico, aquele médico que chega e fala: ah, eu vou sair da doutrina do amanhecer, acho que aqui já deu o meu tempo, porque o médico tem muito isso, né? Já chegou o meu tempo, já terminou o tempo que eu tinha aqui. Não existe isso, já terminou o tempo. Não existe, não existe, na doutrina não tem isso, já terminou o meu tempo. Isso é coisa de médico que coloca isso aí. Aí às vezes a espiritualidade fala: meu filho, por que, meu filho? Se você está dentro de uma doutrina de evolução, meu filho, você vai regredir, meu filho? Você vai descer para baixo, meu filho? Não, meu filho. Cuidado, meu filho, em fazer isso, meu filho. Pensa bem, meu filho, no que você está querendo fazer, meu filho. Você está dentro de uma doutrina de evolução, que você está para cima, meu filho. Como que você vai querer descer para baixo, meu filho? Toma muito cuidado. A espiritualidade quer dizer o quê? Que nós, às vezes, vamos perder se nós seguir esse pensamento nosso. Que nós estamos cada vez mais evoluindo, uma doutrina que nos evolui, que nos impulsiona para cima, nos impulsiona para evoluir, mais evolução. Quando nós começamos a dizer isso aí, começa a desistir, querer desistir da doutrina, para ir para um outro lugar, qualquer coisa, nós vamos retornar degraus para baixo, nós vamos descer degraus para baixo, nós estamos subindo degraus. Quando nós começamos a pensar em fazer isso, ou tomar essa atitude de fazer, nós desce degrau para baixo. Então, isso não é importante para nós, não é importante, porque quem está para cima, não vai querer voltar para baixo, vai ter que continuar subindo, vai evoluindo. Quem está embaixo quer evoluir, agora quem está em cima vai querer voltar para baixo, entendeu? É bem complicado, mas, geralmente, o ser humano, a cabeça dele é cheia de pensamentos, cheia de ilusões. Então, muitos deles, às vezes, paga para ver, né? Toma essas atitudes, com determinado tempo lá na frente, é que ele vai perceber e observar que ele pagou para ver. E esse pagar para ver, ele vai se arrepender. E esse arrependimento, às vezes, é tarde demais para ele recuperar, tá? Às vezes o pessoal fala, nunca é tarde. Sim, nunca é tarde. Mas às vezes para você recuperar aquilo que você já tinha nas suas mãos, às vezes aquele resto de tempo que você tem aí é tarde demais para você recuperar aquilo tudo, você não recupera mais aquilo, tá? Não recupera. Outros não dá mais nem tempo de tentar voltar e tentar começar a recuperar, tá? Outros dão um tempinho de voltar e começar a recuperar, mas não recupera mais, tá? Não recupera mais. Então, aí é como fosse assim, aí é tarde, aí é tarde. Por isso que nós temos que pensar muito para nós tomar nossas atitudes. Pessoal, muitos embaraços vai atravessar no caminho de vocês. Os embaraços, às vezes, para fazer vocês desistir, fazer tirar da cabeça de vocês, vem dos próprios familiares, amigos, tá? Por isso que vocês devem evitar muito de estar falando sobre doutrina ou religião junto com as pessoas, porque cada um tem suas teses, e essas teses é sempre na condições de fazer desestimular vocês, fazer o desestímulo de vocês, entendeu? Então o que acontece? Esses embaraços, eles vêm muito de dentro da própria família. Então vocês não preocupam com isso, olha para frente, não olha para os lados e nem para trás, rumo para frente, a estrada é para frente que tem que caminhar. Não preocupa com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, se caso está atravessando no meio do caminho de vocês, para tirar o estímulo de vocês seguir na doutrina. Não preocupa, segue vocês, evolui vocês, porque lá na frente, às vezes, quando vocês estão evoluídos, às vezes vocês vão conseguir resgatar eles e levar eles também para evoluir, tá? Às vezes muitos é assim, tem que uns ir na frente, para depois os outros ir atrás, e aqueles que às vezes criticam, lá na frente, eles vão também, acontece deles ir também, tá? Mas tem uma outra situação também, a salvação não é coletiva, a salvação é individual, o pai e a mãe orientam o filho ao caminho da salvação,
Ele tem essas condições sim, de orientar aonde é o caminho, que ele pode ter a salvação espiritual dele, tudo certinho. Mas evoluir por ele, nenhum pai vai evoluir pelo filho, e nenhum filho vai evoluir pelo pai. Então a salvação, ela é individual, cada um busca a sua. Você aprende o caminho, você tem as orientações do caminho. Agora quem tem que percorrer o caminho é eu, é você, é cada um de nós que vai ter que percorrer esse caminho. Meu pai não vai percorrer o meu caminho por mim, porque ele tem o dele, ele tem que percorrer o dele. E eu não vou conseguir percorrer o meu caminho, o caminho do meu pai, porque eu tenho o meu. Cada um tem o seu caminho para percorrer, entendeu? Eu fui orientado pelo meu pai do meu caminho, meu pai foi orientado pelos pais dele do seu caminho. Então todos nós tivemos uma orientação. Mesmo aquele que fala que os pais não orientaram, mas sempre Deus vai colocar alguma pessoa para chegar no caminho dele e orientar. Então orientado ele foi. Não adianta ele alegar desconhecimento. Todos nós, um dia, alguém orientou nós. Ou cedo ou mais tarde, nós foi orientado. Então nós não podemos alegar que nós não fomos orientados. Todos nós fomos. E o caminho, cada um tem o seu traçado. Cada um tem a sua cruz para carregar. Tá? A salvação não é coletiva, é individual. Não tem isso não. Chegou lá, junto a Deus. Não, deixa ele vir porque ele é meu pai, ele é meu irmão, ou ele é meu amigo, ou ele é minha mulher, ou é aquilo. Negativo. Se é você só que tem o direito de entrar ali, é só você. Não tem essa conversinha não, deixa o outro, não. Não existe isso, lá perante a Deus não tem isso, tá? Isso é coisa aqui na terra. Aqui na terra que é assim, não, deixa ele entrar que ele também vai ver. É seu amigo? Então entra também, vai junto. Lá para lá não é assim não, tá? Para lá a coisa é bem diferente. Então nós temos que pensar as coisas bem mais sérias. E quando nós começar a pensar sério e entender isso aí, que lá é muito diferente daqui, tá? Não tem esse jeitinho de encarnado, lá não tem jeitinho de encarnado. Então nós vamos, às vezes, conseguir melhor as nossas conquistas lá no mundo espiritual, um dia que nós fizermos a passagem para o lado de lá. Tá? Que nós vamos ter uma consciência bem melhor, tá? Um aprendizado bem melhor que nós vamos levar para lá. Vamos ter também nossos bônus, tudinho, para nós fazer uma passagem bem melhor para o lado de lá, tá bom? Então, pessoal, era o que eu tinha de falar para vocês.